Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade. Cartas de Paulo aos Coríntios. Por incrível que pareça, nós já chegamos quase à metade do trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 6 e o tema será a respeito da adoração cristã. Os capítulos 11 a 14 de 1 Coríntios são aqueles que mais provocam debates, pelo menos em tempos mais recentes. O motivo é que aqui Paulo trabalhará algumas questões ligadas ao culto e à adoração. Justamente os temas com maior potencial para controvérsias no meio evangélico. Paulo escreve instruindo aos coríntios nos diversos aspectos sobre o culto. Ele começa com os adoradores, tanto homens como mulheres, que oram ou profetizam. Então explica a conduta apropriada, especialmente no culto público e à mesa do Senhor. Paulo aborda também sobre um assunto muito delicado, sobre os dons espirituais, ou dons do Espírito, e falar em línguas. Ele conclui com uma exortação para que mantenham a ordem. Para dar início ao nosso estudo, vamos estudar a Bíblia e começar com a nossa leitura. E eu convido você a pegar a sua Bíblia para lermos juntos. O texto é em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e 2. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Observe que logo na introdução do capítulo 11, antes de admoestá-los, Paulo louva os cristãos da igreja de Corinto pelos esforços deles em seguir seus ensinos. É importante destacar que o apóstolo Paulo conhecia muito bem aquela igreja, ou seja, a igreja em Corinto, e compreendia plenamente o seu povo. Desta forma, ele aborda o assunto como pastor experimentado, pois sabia que, em sua grande maioria, os crentes eram neófitos, imaturos quanto à vida espiritual e precisavam muito de aconselhamento corretivo. Esta sessão se concentra principalmente em atitudes e condutas adequadas na adoração, no interior do culto da comunidade de fé, não no relacionamento matrimonial ou no papel das mulheres na igreja. Embora as instruções específicas de Paulo possam ser culturais, como a questão de a mulher cobrir a cabeça durante o culto, os princípios por trás de suas instruções específicas são atemporais, pois instrui os crentes a mostrar respeito pelo irmão que adora no banco ao lado e ter um comportamento reverente na adoração. Se as ações de um crente ofendem os membros da igreja, isso terá efeito negativo na saúde do corpo, dividindo o grupo. A reflexão aqui é sobre liturgia, mas tem como pano de fundo ainda a busca pela unidade da igreja. Paulo disse às mulheres que não estavam usando coberturas para a cabeça para usá-las, não porque fosse um mandamento bíblico, mas porque isso impedia a congregação de buscar em unidade a adoração. Era uma questão mesquinha que tirava o foco das pessoas de Cristo. Para entender o papel do véu nesse contexto, é possível lembrar o contexto pagão que cercava a igreja e a forma como as demais mulheres da cidade se vestiam.
Mas este aspecto histórico não é necessariamente levantado pelo apóstolo. Ele prefere indicar para a igreja que o espaço de culto é diferenciado. Eles não estão sozinhos enquanto celebram. Há seres espirituais naquele lugar. Daí a sua referência aos anjos no versículo 10. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 ao 19. A seguir, em minha lista de assuntos para escrever-lhes a respeito, vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que, quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, o resultado é mais prejudicial do que benéfico. Todo mundo está sempre me contando da discussão que se dá durante essas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente quase acreditar. Mas suponho que vocês acham que isso é necessário para que vocês, que sempre estão certos, sejam conhecidos, aceitos como tais. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios, por Simon Kistemaker, os padrões culturais diferem de um país para o outro e mudam no decorrer do tempo. Quando consideramos estilos de penteados e materiais para cobrir a cabeça, as variações são especialmente interessantes. O cabelo pode ser longo ou curto. Em muitas culturas, o que cobre a cabeça é relacionado a observâncias religiosas. Por exemplo, no judaísmo se usa o quipá, ou seja, ao Islã e alguns ramos do cristianismo. Na igreja cristã, a cobertura da cabeça era considerada uma necessidade em climas mais frios. Por exemplo, durante a Reforma, João Calvino e seus colegas usavam solidéus para se protegerem do frio. Durante a primeira metade do século XX, as mulheres aderiram ao costume de usar chapéus na igreja. Mas na segunda metade deste século, aquelas que ornam sua cabeça com chapéus em igrejas cristãs são bem poucas. Como aplicamos, então, no dia de hoje, as palavras de Paulo sobre o uso de algo que cobre a cabeça ou falta do mesmo? Como? Será que Paulo está refletindo padrões culturais de seu tempo na igreja de Corinto e outros lugares? Padrões que não estão mais na moda? E será que padrões culturais que são sujeitos à mudança realmente são indicadores de princípios básicos e duradouros? Ou até mesmo de santidade? Enquanto adora, a igreja se torna um espaço diferenciado no mundo. Naquele específico lugar em que se reúnem os crentes, Deus é adorado, o Cordeiro é celebrado, o mundo celestial se reúne em prostração. A melhor imagem de uma igreja reunida em adoração, assim, parece ser a cena descrita em Apocalipse capítulo 4 e 5. Durante o culto, o povo de Deus na terra e os anjos no céu celebram a Deus o Criador e a Jesus o Salvador. Neste lugar, com temor e tremor, nos comportamos, nos vestimos e falamos de forma diferenciada. Este agir de forma diferenciada se traduz também nas roupas que trajamos, trajadas ali de forma a não desviar a atenção de qualquer um dos pequeninos para a única razão daquele encontro, ou seja, o culto e a celebração. Eu tenho tido uma experiência muito interessante aqui na Europa. Durante as viagens e alguns passeios que realizo, alguns lugares que visitamos são igrejas antigas. E é interessante que, apesar de muitas delas, veja, não terem mais reuniões ou celebrações de culto, as pessoas, quando entram com reverência. Há um
uma atmosfera de reverência, de respeito àquele lugar. E isso me chama a atenção porque, lidando com a igreja evangélica em muitos lugares, eu tenho notado que muitos crentes parece que não têm a noção de onde estão de verdade quando estão prestando culto. Quer conversando, mexendo em revistas, ou até mesmo em celulares, enfim, fazendo qualquer outra coisa que não seja a adoração. Pois bem, assim eles deveriam agir também com relação à ceia do Senhor. Um ato instaurado por Jesus para lembrar sua morte e ressurreição foi transformado pela igreja de Corinto num espaço de glutonaria e embriaguez. Nada poderia estar mais errado do que aquela forma de ceia. Aquilo não era digno do sacrifício de Jesus. Comer e beber eles poderiam fazer em casa, veja, ou qualquer outro lugar. Ali, reunidos como igreja, aquela ceia deveria ser um ato de adoração a Jesus. O apóstolo agora ilumina alguns assuntos referentes aos dons espirituais, ou carisma, que seria uma outra forma de falar de favores extraordinários dados pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, à igreja, com a missão de edificá-la. Por meio de sua graça universal, Deus dá talentos a todas as pessoas para as mais diferentes obras humanas. Entretanto, quando o assunto é igreja ou atividade espiritual, essa graça se manifesta especificamente aos crentes regenerados por meio de dons espirituais. É possível dizer assim que qualquer pessoa tem talento, mas apenas os crentes possuem dons espirituais recebidos no momento específico de sua conversão. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pois bem, aproveitando esse espaço, antes de continuar, vamos relembrar os diversos tipos de dons, as suas categorias e manifestações. Paulo observa as variedades de dons e afirma que elas se originam no Deus Trino, o Espírito Santo, o Senhor Jesus e o Deus Pai. Esses dons são diversos e Deus é o doador de cada um deles. Nós podemos então fazer 3 pares: dons e espírito, ministérios e Senhor, atividades e Deus. Todas as coisas e todas as pessoas juntas formam a conclusão. Numa colocação diferente com respeito ao Espírito, há variedade de dons. Em relação ao Senhor, esses dons são ministérios. E com referência a Deus, eles são atividades. Primeiro, dons da graça, o verso 4. Ou carismata, que deriva da graça, o caris. O Espírito capacita os membros da Igreja de Cristo a receberem, desenvolver e aplicar esses dons em unidade. Seja qual for o dom, o mesmo Espírito está operando na vida do crente. Ministérios, verso 5. Paulo ensina que o Senhor Jesus Cristo é o responsável pela diversidade dos ministérios espirituais na comunidade cristã. A palavra grega diakonion realmente significa serviços que são desempenhados no contexto da igreja. Os serviços prestados são sem limite. Item 3, atividade, verso 6. A palavra grega energemata, que eu traduzo como atividades, no verso 6 a palavra está ligada de perto ao conceito de dons, enquanto no verso 10 significa poderes miraculosos.
A palavra que tem derivados em nossa língua, seja energia, enérgico e energizar, significa ação como resultado do poder energizador de Deus. Como o Espírito se manifesta? Nos dons que Deus concede ao seu povo, Paulo lista um total de 9 dons representativos. Uma lista que não tem o objetivo de ser exaustiva. Se ele tensionou categorizá-las, é difícil saber. Os estudiosos tentam fazer uma distinção entre dons que são temporais ou permanentes, verbais ou não verbais, e importantes ou menos importantes. Uma tríplice e atrativa divisão desses dons é a seguinte: pedagógicos, sabedoria e conhecimento; sobrenaturais, fé, curas e milagres; comunicativos, profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Em termos esquemáticos, é possível dizer ainda sobre os dons. A lista dos dons na Bíblia são representativas, não exaustivas. São manifestações do Espírito, não do talento humano. São concessões dadas pelo Espírito Santo, não merecidos. Cada crente recebe pelo menos um dom. São dados para o proveito comum e não para o benefício pessoal. O crente não escolhe os dons que recebe, pois são oriundos da ação soberana do Espírito Santo. Todavia, Paulo exortou os crentes de Corinto a procurar os dons que conduzem à edificação e não os dons milagrosos, porque eles são secundários. O Espírito Santo dá os dons segundo a sua vontade, à luz da necessidade da igreja. A presente sessão de 1 Coríntios capítulo 13 foi construída por Paulo para tratar do amor entre os crentes da igreja, em especial no contexto litúrgico. O amor era o caminho para que as picuinhas, ou seja, comida e vestimenta, perdessem o sentido e eles conseguissem caminhar como igreja de Cristo. Entretanto, não é difícil perceber que esses versículos servem com muita tranquilidade também para ensinar meios e maneiras para administrar conflitos familiares, em especial entre cônjuges. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e, no entanto, não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. As ideias expostas a seguir saíram de um texto muito interessante produzido pelo pastor Israel Belo de Azevedo, que, com sua costumeira objetividade, levantou alguns princípios para a boa convivência doméstica. Primeiro princípio: cuidado com a irritação. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, a expressão não se exaspera, não se ressente do mal. Outra versão traduz assim: o amor não é irritadiço, nem melindroso. É conhecida a expressão fulano tem pavio curto, que é uma forma de dizer que fulano explode por qualquer coisinha. Você conhece gente assim? Pois no contexto doméstico, usando a mesma analogia, administrar os conflitos significa estender o pavio. Pavio curto no lar não é boa coisa. Na verdade, em nenhum lugar, mas especialmente em casa, pessoas de pavio curto explodem não apenas a relação, mas a família toda. Por isso, a orientação paulina: quem ama, demora para explodir. Quem pode dizer que nunca se irou? Quem? A raiva é um sentimento universal, quase um instinto de defesa.
quando o texto diz que o amor não se irrita facilmente, não quer dizer que o amor não sente raiva. Veja, porque algumas vezes o amor fica irado. Segundo princípio, a busca pela verdade. O texto diz que o amor se alegra com a verdade. O amor deseja a verdade. A desonestidade destrói os relacionamentos. A consequência de esconder a verdade é a superficialidade nos relacionamentos. Você não pode ser íntimo de uma pessoa escondendo a verdade. Mas é importante não usar a verdade como uma arma. Fale com mansidão. Algumas vezes a verdade fere, mas a longo prazo é benéfica. Em outras vezes pode ser a verdade, mas se não for para edificar, não fale. É importante lembrar que há várias maneiras de falar a mesma coisa. Terceiro princípio: combata a inveja. Algumas pessoas parecem ter o prazer de jogar lama nos outros. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, encontramos: o amor não é invejoso. O amor não arde em ciúmes. O que é inveja? Inveja é diferente de ciúme. A inveja causa todo tipo de conflito e disputa, incita ressentimento, causa amargura, faz da vida uma existência miserável. A inveja é para a alma como o câncer é para o corpo. Ela vai crescendo e crescendo até você ficar obcecado com a competição. Quarto princípio: ame sem orgulho. O orgulho provoca cegueira. O orgulho nos cega para com as nossas faltas. Quando tenho orgulho em minha vida, não consigo enxergar meus defeitos. E assim não vou poder ajudá-los com os seus. O orgulho distancia as pessoas. O orgulho me faz ser diferente, superficial. O medo da rejeição que não nos deixa ser íntimos. O orgulho adia a reconciliação. Quinto princípio: combata a grosseria. Não há espaço para a rudeza num coração que ama. O que é grosseria? É a falta de respeito para com os outros. A grosseria significa que não me importo com você. Eu penso só em mim mesmo. Não importa o que os outros pensem, se magoa ou não. Você pode resumir grosseria numa só palavra: egoísmo. Uma outra ideia interessante é a descrição das características do amor que não é ocasional ou separada do contexto da carta. Observe a relação abaixo. Cada uma dessas características se relaciona a um ou mais problemas mencionados na carta. É paciente, o problema dos processos judiciais diante de pagãos. É amável, o problema de carne sacrificada a ídolos. Não é invejoso, a busca de superioridade por meio do uso dos dons. Não é arrogante, a busca de superioridade por meio de discórdias. Não é orgulhoso, exibir riquezas na ceia do Senhor ou véu. Não é rude, rejeição dos irmãos mais pobres na ceia do Senhor. Não busca os próprios interesses, uso imaturo da liberdade, como comer carnes, a questão dos maus líderes. Não se ira facilmente, invejas e discussões. Não guarda rancor dos erros, ou seja, a ação nos processos. Não se alegra com o mal, o problema do incesto e da imoralidade. Alegra-se com a verdade, a questão do incesto e as chamadas coisas ilícitas. Suporta todas as coisas, a questão da autorrestrição. Sempre crê, desconfiança mútua. Sempre espera,
a questão da disciplina na igreja e seu fruto. E sempre persevera abrir mão de privilégios em favor dos irmãos. Por fim, Paulo, ao tratar sobre os dons, nos mostra que desinformação era uma das principais causas dos problemas. Por isso, o propósito de Paulo é mostrar que o uso dos dons espirituais não deveria visar a promoção ou edificação pessoal, mas a edificação do corpo numa atitude de amor. Na igreja em Corinto, predominava o espírito egoísta, que não permitia que eles vissem quão rica e diversificadamente a igreja havia sido abençoada para servir a Deus. A experiência anterior de vida na idolatria havia contribuído de certa forma para a sua ignorância e para a manifestação de falsos dons. Os dons espirituais se tornaram símbolos de poder espiritual, causando rivalidade na igreja. Algumas pessoas pensavam que eram mais espirituais do que outras em função do que poderiam fazer dentro do culto. Este foi um terrível uso dos dons espirituais. Precisamos entender que o papel dos dons é ajudar a igreja a funcionar melhor, não a dividir. Como em outras ocasiões ou outras sessões, Paulo nos ensina que devemos usar os dons e talentos que Deus nos deu com sensibilidade para as necessidades do próximo e da coletividade do corpo de Cristo. Eu finalizo perguntando: o culto comunitário, quando o crente se reúne com seus irmãos, é o espaço privilegiado para edificação mútua? Quais seriam as causas de conflito e disputas que eventualmente nele se manifestam? Os eventuais conflitos nas igrejas produziam um fenômeno conhecido atualmente como desigrejados. Ou seja, pessoas que entendem que é melhor viver a vida cristã fora de comunidades eclesiásticas. Que respostas, veja, poderíamos dar para estas pessoas retornarem para a comunhão de uma igreja local? Porque Paulo concluiu a sessão dos dons espirituais com uma descrição do papel do amor na vida cristã. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi a respeito da adoração cristã. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequenta nenhuma igreja cristã, ou de alguém que já frequentou, mas hoje se enquadra naquilo que nós estudamos, desigrejados. Eu quero convidar você a procurar no seu bairro uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus. Faça uma visita, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre esta lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim o faz, o YouTube compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E ajude-nos a compartilhar esse conteúdo com seus contatos e nas suas redes sociais, pois o meu alcance é limitado. Por isso eu convido você a me ajudar a espalhar a palavra de Deus mais e mais para pessoas possam ser alcançadas
e ter acesso a esse conteúdo. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.